Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz, amém? Vamos para Êxodo, capítulo 14. O pastor fez, que mas não é nada não, viu, gente? Suave. 14, do 1 ao 14. Amém? Diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem em frente a Pi-Hahirote, entre Midigol e o mar. Acampem à beira do mar, de fronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o coração do Faraó e dos seus oficiais foi mudado, e eles disseram: o que nos fizemos? Deixamos ir os israelitas e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar o seu carro de guerra e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito e também 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os seus cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e as tropas saíram em perseguição dos israelitas e alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hahirote, de fronte a Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que avançavam em direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero falar com a igreja sobre alguns momentos quando Deus nos conduz a becos sem saída. Muitas vezes nas nossas vidas nós nos encontramos nesse difícil lugar, num beco sem saída, num lugar que não tem como. A gente olha para os lados, a gente olha para a situação e a gente não consegue ver nenhum escape. Esse beco sem saída, esse fim do caminho, ele pode acontecer na nossa vida em qualquer momento, em qualquer área, sem nenhum aviso prévio. Pode ser um problema financeiro, pode ser casamento, pode ser pessoal, pode ser filhos, pode ser profissional. Para que a gente tenha uma ideia do pano de fundo do que está acontecendo aqui, fazia pouco tempo que os hebreus haviam saído do Egito. No capítulo 12, eles saem do Egito, que é a Páscoa. No 13, é o início da caminhada. E no 14, nós já vemos a travessia no mar. Existem algumas ideias de que se passaram de 5 a 10 dias entre a saída do Egito até esse momento aqui. O interessante é que, embora fisicamente eles tivessem saído da escravidão, mentalmente eles ainda estavam muito escravizados. Mentalmente eles tinham essa mentalidade de escravos. Muitas vezes nós saímos desse físico, desse pensamento ou dessa situação física de escravo, mas a nossa mentalidade de escravo ainda continua. E os egípcios, eles mantinham essa mentalidade. Eles disseram: olha, não havia sepulcros no Egito para que você nos tirasse de lá para morrer aqui nesse deserto? Seria muito melhor, nós dissemos para você que nós gostaríamos
de ser escravos lá. Essa mentalidade de saber que nós precisamos ser libertos, mas nós estamos presos e queremos continuar presos, sendo escravos de algo. E Deus, para mostrar que é Deus, ele conduz o povo a um lugar que o povo precisa entender, que só Deus pode tirar ele dali. E muitas vezes nós somos conduzidos para isso. Muitas vezes, em muitos momentos da nossa vida, quando nós damos conta, nós percebemos que nós estamos como o povo hebreu. À frente o mar, nas nossas laterais ali, montanhas ou terrenos difíceis, e atrás o exército de Faraó chegando. E a gente olha para um lado, não tem saída. Olha para outro lado, não tem saída. Olha para outro, não tem saída. Fala, e agora? E aí o que muitos de nós faz? Tenta resolver com a força dos próprios braços, não é? Tenta resolver com o poder da nossa conta, que está no banco, do nosso cartão. Tenta resolver com os amigos, tenta resolver com a família, tenta resolver de toda forma. Mas esquecemos que muitas vezes nós estamos nesse lugar porque Deus levou. E nenhuma das formas que nós achamos que é possível resolver vai dar certo. Porque o único capaz de resolver é Deus. E é ali, é naquele lugar que Deus está falando, olha, eu te trouxe aqui para que você veja que sou eu que posso tirar você daqui. Eu te trouxe aqui para que você veja que todas as alternativas que você pode pensar em tentar não vai dar certo. Mas eu vou fazer você sair daqui. Para que você veja que eu sou Deus. E para que as pessoas vejam que Deus age na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Nós ficamos querendo viver de migalhas. E aí nós queremos uma bênção sem custo, uma bênção sem pagar um preço. E quando nós pagamos ou somos dispostos a pagar o preço, é que nós colhemos coisas maravilhosas. Só que tudo isso tem custo. Tudo isso tem um preço difícil. E aí, baseado nessa palavra, eu quero mostrar para vocês alguns pontos do que o Senhor faz na nossa vida, para nos levar a esse beco e depois nos tirar desse beco de saída. O primeiro ponto é esse. Beco sem saída, ou esse fim do caminho, é um lugar onde Deus nos leva. E Deus vai te levar. E eu, em nome de Jesus, eu torço para que Ele te leve. Oi, pastor? Não, é verdade. Porque quando Ele nos leva para lá, pode ser até difícil. Pode ser até doloroso, pode trazer medo, pode trazer insegurança. Mas quando Ele te leva para lá, não é porque Ele te odeia. É porque Ele te ama. É porque Ele quer te libertar. É porque Ele quer tirar você da escravidão que você vivia, da cegueira que você estava, e te levar para algo novo, para algo melhor. Mas para que isso aconteça, você tem que passar, sabe pelo quê? Pelo processo. E o processo é doído. Processo tão bom e tão difícil. Olha só, mantenha a Bíblia aberta nesse texto, nós vamos trabalhar exclusivamente nele, tá bom? O Senhor disse a Moisés, lá no comecinho de novo, diga aos israelitas que mudem o rumo. Olha o que ele está dizendo. Sabe o caminho que vocês estão indo? Esquece. Sabe o caminho mais fácil? Esquece. E tinha um caminho mais fácil. Eles podiam ir pela terra dos filisteus. Só que pela terra dos filisteus, eles iam vivenciar guerras. E se eles estivessem na terra dos filisteus, eles não suportariam. E Deus sabia que eles não suportariam. Porque Deus fala assim, olha, para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra, torne para o Egito. Então Deus falou, Deus sabe o caminho por onde Ele te leva. Ele poderia levar para um caminho mais fácil. Poderia te levar para um caminho mais tranquilo, mas Ele fala, se eu levar aqui e acontecer alguma coisinha, ele vai fugir, ele vai voltar, e eu não quero que ele volte. Então, Deus disse, olha, mudem o rumo e acampem de frente a Pi-Hairote, entre Midigal e o mar. Deus nos conduz para situações mais complicadas. Assim, olha, talvez a gente lendo aqui, a gente não tenha essa noção, mas para quem conhecia a região, você imagina assim, Moisés ouvindo de Deus falar, olha, Moisés, é o seguinte, pega o povo agora e muda o rumo e leva de frente a Pi-Hairote. Aí Moisés, como é que é, Deus? Aí Moisés pensou, bom, não vou questionar, é Deus falando, e Deus vai lá e fala para o povo,
Pessoal, agora nós vamos mudar o rumo, nós vamos para aquele lugar ali. 600 mil homens, fora mulheres, crianças, idosos. Estima que seja perto de 2 milhões de pessoas. E ele fala, mudamos o rumo. Imagina uma população de 2 milhões de pessoas caminhando. E aí você fala, virando para cá, Deus mandou virar. Imagina 2 milhões de pessoas falando, mas por que virar? Mas não tem sentido. O lugar que Deus está nos conduzindo não leva a lugar nenhum. E aí o outro fala, não vai para lugar nenhum. Eu conheço, já passei naquele caminho, eu sei onde é, eu já vi. E aí nós não conseguimos encontrar lógica para a situação. Não é verdade? Muitas vezes Deus nos conduz para uma situação que a gente não vê lógica. Só que Deus não trabalha com lógica. Deus não trabalha dessa forma. Os nossos olhos podem não ver, mas Deus já escreveu todo o caminho. Deus já escreveu todo o processo. Deus já sabe cada pedra que vai aparecer, cada situação que vai acontecer, e nada foge da ordem dele. Nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Quando Deus diz muda, sabe quando a mãe fala assim, não vai dar errado. Sabe quando a mãe fala assim, leva guarda-chuva, vai chover. Sabe quando a mãe fala assim, leva a blusa. Agora você imagina esse poder multiplicado por milhões. É Deus. É Deus, irmãos. Agora, nós temos que entender que às vezes nós temos que continuar. Nós temos que continuar. Alguns tentam, não, eu sei o que Deus está falando para ir para lá, mas lá não tem nada, então eu vou agir por conta própria. E quando nós agimos por conta própria, nós caímos. Quando nós agimos por conta própria, nós nos perdemos. Maldito é o homem que confia. Porque muitas vezes, não, mas eu conheço o fulano ali, ele já passou por aqui 1 milhão de vezes, eu vou colar nele, eu vou andar com ele, porque ele sabe. Mas Deus está falando, não, cara, é aqui, vem para esse lado. Sabe, eu estou te mandando para um lugar, porque coisas vão acontecer, porque, sabe, o Senhor vai ser glorificado na sua vida naquele lugar, porque as pessoas vão poder ver Deus se movendo na sua vida naquele lugar, porque as pessoas vão passar a conhecer a Deus com a luta e o processo que você viveu. E agora, se você ofertou a tua vida para o Senhor, quem ofertou a vida para o Senhor aqui? Amém? Então Deus vai ter que usar a tua vida para que outras pessoas venham para o Evangelho. E muitas vezes, sabe como Deus vai fazer isso usando a tua vida? A vida que você ofertou? Te levando para um beco sem saída. Te levando para um lugar que você vai falar, eu não sei o que eu faço aqui. Mas olha, você não tem que saber. Você só tem que confiar em Deus. Você só tem que deixar Deus agir. E isso mostra dependência. A partir do momento que Deus fala, siga uma direção, para que você tenha e viva o propósito dele, o processo dele, Deus está começando um trabalho na sua vida. Esse trabalho pode ser rápido, pode ser doloroso, esse trabalho pode ser muito demorado, esse trabalho pode ser prazeroso, mas Deus está agindo e Deus está mudando corações, mudando famílias, restaurando casas, restaurando lares. Deus está agindo no meio do seu povo, mesmo sem que você compreenda. Talvez você fale, por que eu estou nesse trabalho? Por que Deus me mandou para esse lugar? Por que Deus me trocou de setor? Por que Deus me trouxe para cá? Por que Deus... Por quê? Por quê? Porque você está vivendo um processo que Deus te mandou. Você pode não saber o que está rolando, mas Deus tem coisas grandiosas para você ali. Você só precisa ir. Sabe por quê? Porque enquanto você não chegar no lugar onde Deus mandou você ir, a próxima fase não acontece. Sabe, quem já jogou videogame aqui sabe, né? Passou de fase, teve uns que já levantou a mão assim, é isso aí. Porque você só tem que completar uma fase e passar para outra, não é isso? Tem gente que gosta de trapacear, eu vou pular do capítulo sem terminar um. Mas Deus só vai avançar com você, Deus só vai dar novas ordens para você, Deus só vai virar a página da sua história quando você completar o capítulo que Ele pediu para que você complete. Então, aprenda a viver esse processo. Eu não estou entendendo, pastor, o que Deus está querendo. Mas se Deus quisesse que você entendesse, Ele mandava um anjo. Se o anjo não bateu na sua porta, é porque Ele não quer que você compreenda nada por enquanto. Dá para entender? Continua lá, Deus, fala comigo, Deus. Ele vai falar com você. Mas no momento certo, no tempo dele. Sabe por quê?
Porque esse beco sem saída, esse fim do caminho, é um lugar que Deus nos prova. Só que para que Deus me prove nesse beco sem saída, eu tenho que chegar lá. Olha só, peça para que o povo acampe de frente ali a Pi-Hairote, de frente ao mar. Aí Deus começa, avisa o pessoal, vamos mudar de posição. E aí 2 milhões de pessoas, fora os animais, fora os itens que eles estavam carregando. Tem noção do que é isso? Mudando de lugar, mudando a direção, caminhando, chorando, brigando, indo contra a vontade, indo na base da chinelada, estavam indo. Eles tinham que acampar. Acampe lá. Se era para acampar, o acampamento ia ter que ser montado. Dá para entender o processo de Deus agindo? Em todo esse momento, uma grande parte frustrada. Eu não estou entendendo porque está aqui, estou montando esse acampamento com raiva, no ódio, tal, e tem gente feliz. Que tem gente que já passou pelo processo e sabe, é só mais um processo pelo qual eu tenho que passar. Então eu vou passar louvando, cantando, adorando, vivendo com Deus esse momento. Aí nós vamos para um segundo ponto, porque cheguei lá no lugar que Deus mandou eu ir. Deus me manda para um canto, Deus me manda para um lugar que para mim não faz sentido. Mas eu cheguei lá. Aí olha só, quando eu chego naquele lugar, é o lugar que Deus vai me provar. Quando eu chego naquele lugar, leiam comigo a partir do verso 4. Então endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Onde que o Faraó vai encontrar esse povo? Lá na segunda parte, lá onde eles estavam acampados. Versículo 6. Então o Faraó mandou aprontar o seu carro de guerra, levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito e também 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial em comando. Entendo, o faraó não levou 600, ele levou 600 oficiais, fora o exército. A quantidade de pessoas que perseguiam os hebreus era muito grande. E aí começa o mover na vida de cada um, começa a provação na vida de cada um. Porque imagina esse povo acampado num lugar que eles não compreendiam, sem saber o que fazer, porque de um lado era o mar, montanha, só dava para voltar. E de repente eles olham, sei lá, vê uma névoa, por causa das carroças, aquela poeira subindo, uma quantidade muito grande de pessoas, e eles falam, já era. Faraó, para onde eu corro? Vou para frente? Vou para trás? Vou para o lado? Não tem para onde ir. E é nesse momento que começa a provação. Sabe por quê? Porque lá em Deuteronômio fala assim, te coloquei no deserto para saber o que tinha no teu coração. É no momento que Deus te leva para um beco sem saída que você vê o que tinha no teu coração. E quando Deus fala, te coloquei no deserto para saber o que tinha no seu coração, não é porque Deus queria saber o que tinha no seu coração. Ele sabe o que tem no seu coração. Melhor do que você. Mas ele te colocou lá no deserto, lá naquele beco sem saída, para que você saiba o que tem no seu coração. Para que a hora que a situação aperte, através do seu comportamento, você entenda, olha, é isso que tem no meu coração. Incredulidade. Frieza espiritual. Falta de fé, falta de confiança em Deus. Era isso que tinha no coração daquele povo, porque quando aquele povo chegou, tinha ali um espírito de murmúrio. Moisés, por que não me deixou morrer lá? Seria tão bom se eu fosse escravo. Tudo isso é o que tinha no coração daquele povo. E quando Deus nos leva para um lugar que aparentemente não tem como sair, Ele quer que você veja o que tem no seu coração. Sabe, está passando por uma situação dificílima. Como você está reagindo? Faça um raio-x disso, uma avaliação disso, para que você compreenda o que é que tem no seu coração. Deus, ele contou os planos a Moisés, mas não contou os planos para o povo. Sabe por quê? Porque nós não estamos preparados para ouvir os planos de Deus. Nós não estamos preparados para ouvir os planos de Deus. E olha, está na Bíblia isso. Deus vai lá e chama Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vá para a terra que eu vou te mostrar, que é uma terra maravilhosa. O primeiro lugar que Abraão chega, o que tinha lá? Fome. Mas
Deus falou para eu vir e tem fome. E aí fala assim para Abraão, lá no capítulo 15 de Gênesis, olha, a sua descendência será escrava em terra alheia, será peregrina em terra alheia, mas eu vou castigar o povo que vai escravizar ela. Depois de 4 gerações eu vou tirar eles de lá. Olha, eu te tirei da casa do seu pai, te trouxe para cá, tinha fome, teve um monte de problema aqui. A sua descendência eu vou mandar para ser escravo por 400 anos, depois eles vão voltar. Fica tranquilo. Para Abraão ele abriu o jogo, para Moisés ele abriu o jogo, mas para o povo não. O que se fala lá durante o tempo que o povo está no deserto? Enviarei vocês para uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa, uma terra que tudo der certo. Deus falou de guerra? Deus falou de gigante? Agora imagina você reclamando do seu trabalho. Ah, porque meu trabalho, porque meu chefe, porque eu não aguento mais, porque o salário, tal. Eu chego em casa, aí tem aquele vizinho que fica com aquela gritaria, que eu não aguento mais, tal. E aí, a minha sogra, porque, tal. Tô dando um exemplo, tá bom? Amém? Amém? Aí Deus fala assim para você, abençoado, você vai agora para uma outra cidade que eu preparei para você. Um lugar maravilhoso, 200 quilômetros. Pode ir que você vai ser abençoado lá. Você vai ver. Deus está falando isso. Deus está falando no começo e o fim. Só que no meio do caminho, quando você vai, uma viagem de 200 quilômetros, 3 horas, eu acho, pastor. Você vai furar o pneu do carro 3 vezes, vai ficar sem gasolina, não vai ter posto. Vai ter que passar a noite na beira da estrada, seu cachorro ali desesperado. Seu filho não tem mais fralda. Aquele sofrimento para chegar na cidade que Deus mandou você ir. Quando você chega na cidade que você está, é um bairro, uma quebrada miserável, tiro para todo lado. Você vai ter que sair na porrada com a galera para que a sua cidade melhore. E depois de 10 anos, aquela cidade vai ser uma bênção. Se Deus falar para você, olha, vai para uma cidade que eu vou te abençoar, mas você vai passar por tudo isso, você vai? Vai ou não vai? Não vai, irmãos. Só que Deus fala, eu sei que depois o final é maravilhoso, porque Deus não fala, eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, planos de paz. Ele sabe os planos que tem para nós, irmãos, e os planos dele são infinitamente melhores do que os nossos. Só que nós não confiamos em Deus para viver o processo. O primeiro sinal de dificuldade que Deus fala, olha, você vai para estar lá, mas no caminho, sabe que no caminho vai ser difícil. Você vai ter uma pessoa que vai ficar implicando com você, tadinho de você. Não vou mais. Eu não vou mais porque eu achei que Deus me amava. Não é assim que nós somos. No primeiro sinal de dificuldade, o que faremos? O que fazemos? Voltamos para casa. Debaixo da coberta, nesse friozinho, não é? Que eu vou tirar minha roupa de mendigo aqui em casa, no friozinho, ficar debaixo. Vou voltar para cá. Não é? Todo mundo tem a roupa de mendigo e fica rindo, né? Todo inverno chega, cada um pega a sua roupa de mendigo que está no armário, coloca e fica feliz da vida. É tão feia que nem na campainha vai atender, mas está feliz. Aí Deus fala, vamos que eu vou te levar para uma terra maravilhosa. Não, mas tem dificuldade no caminho, vou ficar aqui de mendigão aqui. Deus, irmãos, Deus, ele só quer te levar para algo maior, e nesse processo de levar para algo maior, ele quer fazer você crescer. Ele quer fazer você aprender a amar mais ele, a confiar mais nele, e que essa confiança que você tem possa ser levada para os seus filhos, para o teu casamento, que você seja um exemplo usado, que as pessoas olhem para você e falem, que bênção essa família, que família maravilhosa. Eu olho para essa pessoa, eu vejo Deus através da vida dela, e só isso vai acontecer, sabe como? Quando você passa por esse processo. Quando Deus fala, vai, e você vai, mas o que vai ter pelo caminho? Tem o olhar de Caleb, irmãos. Caleb foi espiar a terra prometida, falou, irmãos, é maravilhoso, tem tudo de bom lá, olha o tamanho dessa uva que eu trouxe para vocês aqui, vai ser fácil matar todo mundo lá. Ele está falando de gigantes. Caleb, peraí, irmão, os outros 8, não, é gigante, são bravos. Qual é a sua ótica para o processo que Deus quer ter para você? Porque Deus vai te mandar para o beco sem saída. Amém? Não adianta chorar. Ele vai te mandar. E quando chegar lá, você vai ter que saber viver esse processo. Você vai ter que saber viver essa situação, desfrutar dessa situação, aprender com essa situação. E ela vai te fazer ficar mais próxima de Deus. Ela vai fazer com que você aprenda a depender mais de Deus, vai fazer com que você tenha mais intimidade com Deus, que você cresça.
Porque nós falamos, olha aquele irmão, que bênção, que intimidade que ele tem com Deus. Mas você sabe o processo que ele passou para chegar naquilo ali? Porque muitas vezes nós somos aquele cara do coraçãozão duro. Não é verdade? Coração duro, até Deus fala assim, peraí que eu vou bater um papo com você ali, de frente com o mar, Pi-Hahirote. Vem cá comigo, bater um papo. Vou te deixar ali, você vai ver o exército faraó chegando para cima de você. E aí vai bater desespero. E você vai tentar resolver de todas as suas formas e não vai conseguir. Então você vai olhar para mim, porque é essa a intenção, que você olhe para mim. E é isso que nós temos que fazer, saber onde os nossos olhos têm que se voltar no momento de dificuldade. Onde os seus olhos têm que se voltar. Irmãos, luta tem todo dia. Momentos difíceis. Decisões erradas. Pessoas se levantando. Pessoas difíceis de lidar. Alguém aqui não tem uma pessoa difícil na vida? Eu vou dar um abraço pessoalmente agora, se alguém não tiver isso. Não tem. Não tem. E se eu falar assim, passa de 5, não é? Dá vontade de atravessar a rua, não é? Nós temos uma filosofia lá em casa. Quando uma pessoa é difícil assim, ela quer entortar o nariz assim e fingir que não cumprimenta a gente vai até ela e fala, oi irmã, paz do Senhor, tudo bem? De propósito. Para poder, sabe, tipo, paz do Senhor, sabe? Para quebrar isso. Porque Deus não chamou para ser luz, não é? Então vai ter que aguentar o tranco. Só quem passou por esse processo, só quem foi lançado nesse beco sem saída, sabe o que é isso. Agora, olha só. Beco sem saída é um lugar que às vezes nós falhamos com o Senhor. Nós falhamos mesmo. Falhamos quando murmuramos, falhamos quando tentamos várias outras coisas. Falhamos quando tentamos a força do nosso braço. Olha o verso 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que avançavam em direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. Eu acho que Moisés estava olhando de um filme e os egípcios outros. O Moisés olhava e falava assim, coitado, vai morrer tudo. Tá tranquilo, tô suave. Os egípcios, já era, vou morrer, não tem mais jeito. Olha só, disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco nos tirando de lá? Sabe, quando Deus nos leva para esse lugar, quando Deus nos testa, nós falhamos muitas vezes. E uma das principais falhas que nós podemos cometer ali é procurar alguém para culpar. É procurar alguém para culpar. Lembra o que eu disse? Te levei, a palavra do Senhor agora de pouco, te levei no deserto para saber o que tinha no seu coração. O que o povo fez? A culpa foi sua, Moisés. Você nos tirou. Não, Moisés, é sua culpa. Quantas vezes nós procuramos culpados pela nossa fraqueza? Quantas vezes nós procuramos culpados pelo nosso erro? Quantas vezes nós procuramos culpados pela nossa falta de fé? Pela nossa falta de fé. Não tive fé, o céu não se moveu e eu preciso de um culpado. Quem? Deixa eu ver, você. Nós falhamos com o Senhor quando murmuramos. Mas está difícil. Irmãos, olha, esse é um defeito que eu frequentemente caio. Às vezes começa a ficar difícil. Eu falo, Senhor, quando, Senhor? Senhor, uma data, Senhor, tem que mudar isso aqui, Senhor. Senhor. Quando eu vejo, estou tomando bronca da Sam. E aí, vai parar ou não? Vai parar ou não? Deixa eu contar uma bênção aqui, posso? A gente teve que vender o nosso carro no final do ano. E aí, nós tínhamos dois carros, né? Um carro que eu trabalho, que é o Trovão. Todo mundo conhece. É uma lenda. Tem escada em cima. Na reta, 280. Em terceira. Não vou falar que Deus sabe, porque... Mas aí, nós tínhamos o Fox, que eu gostava demais. Carro esperto.
Mas nós apertamos demais. Apertamos demais. E aí tive que vender o Fox. Vendi o Fox, pagamos as contas, ficou tudo perfeito. Só que não tinha mais o Fox. E eu fiquei chateadão. Pensa num cara chateadão. As crianças falavam assim, vamos dar uma volta? Eu falava, nossa, tem que dar uma... Eu amo o trovão para trabalhar, mas não é para passear. Sabe, é carro de guerra, não é carro de passeio. Vamos dar uma volta. Eu, dar uma volta. Aí eu entrava no trovão, tipo, não tinha prazer, sabe? E eu, Deus, não estou gostando disso, Deus, preciso de um carro, Deus, preciso de um carro, Deus. E passou 5 meses. 5 meses sem prazer nenhum. Vamos no shopping. Eu falei, gente, mas nem o cinto de trás funciona. Para ir no shopping, amarrar as crianças, tem que amarrar com corda as crianças, se quisessem. Porque não dava, irmãos. Era assim, era caótico. O trovão é uma máquina para trabalhar, dá para entender? E eu falei, eu tenho que amarrar essas crianças com uma corda, alguma coisa, porque não tem cinto para eles. E aí eu chateadão. Aí o meu cunhado, ele tinha um carro muito grande, muito legal. Muito caro também, muito grande. Eu não sei por que raios, eu sei, mas na época não. Ele falou assim, no grupo da família, olha família, tudo bem? Eu tenho esses 2 carros aqui agora. Aí postou 2 carros, iguaizinhos, o meu era um. Ele falou assim, eu troquei meu carro, o outro, por esses 2 aqui. Tal, peguei uma grana ali, eu acho, de volta, tal. Eu tô vendendo esse outro carro aqui, vou vender outro. E se alguém de vocês quiser ficar aí, ó, eu parcelo para vocês sem juros. É 0, carro 0, tá, irmãos? 0. Eu nunca tive carro 0 na minha vida, nunca tinha tido um carro 0 na minha vida. E eu falei assim, bom, eu não posso comprar um carro 0. Né? A parcela que eu posso pagar, não dá para comprar um carro 0. Então eu não vou me manifestar no grupo, fiquei quieto no grupo da família. Passou uma semana, e aí, ninguém vai querer o carro e tal. E eu orando, falei, ó Deus, eu não posso. Mas se eu falar, eu vou falar do jeito que eu posso. É do jeito que eu posso ou eu não falo. Passou uma semana, aí eu, o coração... Catei o telefone e falei, e aí, irmão, tudo bem? Mandei uma mensagem, que eu não tive coragem de ligar, eu acho. Irmão, alguém falou alguma coisa do carro? Ó, você não falou o seguinte, eu só posso ficar se eu puder pagar isso, fazer assim, assim, assado, assim. Irmãos, eu não venderia para mim do jeito que eu vendi. Eu não vendo, não. A proposta que eu fiz, eu não aceitaria. Dá para entender? Eu não. Tipo assim, falei, agora eu quero ver, porque tem que ser Deus mesmo, porque se não for, não é, sabe? Não é. Aí mandei para ele. Ele falou assim, ô irmão, não, eu vou conversar com a esposa aqui e tal, eu já falo com você. Aí eu falei, não, sem problema. Aí eu falei, nossa, ele ficou bravo, ele vai xingar eu lá com a esposa dele. Como é que pode o cara fazer uma proposta cara de pau dessa? Então, e aí, eu falei, Deus, é o Senhor. Eu já fiz algo que é tipo assim, eu vou pisar no mar. Se eu andar na água é porque é o Senhor mesmo. Se eu afundar, sabe, fui nessa jogada. Aí 2 dias depois ele mandou uma mensagem, irmão, tudo bem? Bom. Ele ligou. Eu já começou a tremer. Ó, então, beleza aqui, vou levar o carro para você aí, tá bom? A gente aceitou. Eu falei, nossa, ele aceitou. E aí, Samia aceitou, o carro vai vir e tal. Ai, glória a Deus. Nossa, irmãos, eu falei, não vou andar, olhar pro trovão. Você fala, trovão, não leva mal, cara, mas não dá, trovão, não dá. Beleza. Chegou o carro em casa, num dia que eu não... E assim, uma semana depois, veio uma semana antes, o carro ele trouxe, estava na garagem. Eu fiquei assim, sabe aquele cheiro de carro novo? Falei, Deus do céu. Fui lá, chorei, falei com Deus. Passou. Subi para tomar café com a Samia. Lembra que eu falei que eu murmurava? Lembra ou não? E lembra que eu falei que a Samia dava bronca em mim que eu murmurava? Eu lá, tomando café, ela acabou de tomar café, ela tinha que voltar para o trabalho. Ela trabalha em casa no ateliê, vocês sabem. Ela se levantou da mesa. Amor, estava uma delícia seu café, obrigado. Saiu andando assim, toda feliz. E eu continuei tomando café. De repente, escutei ela pisando forte. Tum, 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 tum. E todo homem casado sabe que quando a mulher vem pisando forte, cara, amém? Todo homem sabe. Ela entrou na cozinha assim com um espírito impetuoso, irmãos. Não era a mesma mulher que saiu. Ela falou assim, tá bom pra você, Daniel? Tá bom pra você isso agora? Foi Deus ou não foi? Fala, Daniel.
Eu, assim, foi Deus, meu irmão, foi Deus, amor, foi Deus, foi Deus. Foi Deus. Foi Deus, foi Deus. Foi Deus. Desde então, eu nunca mais murmurei, irmãos. Eu estou no carro, falo, Senhor, obrigado, abraço o volante do carro, aperto o botão, tá tudo... Foi Deus. Sabe, eu falhei no processo. Deus me tratou no processo. Outros processos vão vir na minha vida, glória a Deus por isso. Porque o processo tem começo, meio e fim. E eu não sei qual é o tempo do processo que você está vivendo, mas tem começo, meio e fim, e ele vai acabar. E quando ele acabar, você vai colher bênçãos. Quando acabar, você vai ver o mover de Deus na sua vida, porque Deus tem esse mover para a sua vida. Deus tem esse mover para a vida de todos nós, basta que a gente saiba passar por esse processo e viver esse mover. Dá para crer nisso? Amém? Paulo fala assim, ó, não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Aos Filipenses, Paulo fala, fazei todas as coisas sem murmuração e sem contendas. É o processo, é Deus trabalhando na sua vida, é Deus fazendo as coisas acontecerem na sua vida. E aí, chega o momento final, olha só o versículo 13, que ele diz assim, olha, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que ele trará hoje. Porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Amém. Fiquem calmos. Eu acho tão bonito, porque ele fala assim, o Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Tem uma outra versão que fala, calem-se. O Senhor lutará por vocês. Calem-se. Mas sabe o que eu gosto bastante desse trecho específico? É o capítulo 15 e 16. Eu queria que você abrisse comigo, mas eu vou ler com vocês numa outra versão. Eu vou ler para vocês na King James. Porque eu acho que é um desfecho perfeito para a nossa vida, é um desfecho perfeito para você que está passando por esse processo difícil, tá? O Senhor disse a Moisés, olha só o que Deus está falando, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Eu acho maravilhoso isso daqui. Sabe, olha aqui para mim, presta atenção. Olha só, Deus fala para Moisés, já não é Moisés falando, já não é o povo falando. Olha o que Deus está falando. Por que é que você está clamando a mim? Marchem. Porque nós ficamos, Deus, e Deus já preparou a situação, Deus já deu o livramento, Deus já mandou a bênção, só que nós estamos presos no nosso murmúrio, nós estamos presos na nossa cegueira espiritual, e Deus está falando assim, Moisés, está falando o que comigo? Para com esse papo, está na hora de marchar. Irmãos, tem a hora de orar, tem a hora de clamar, e tem a hora de fazer. Quando Josué vai enfrentar o povo lá de Ai, que o povo de Israel pede, depois que eles invadem, eles voltam para orar e Deus fala, por que você está orando? Vai resolver a situação que eu mandei resolver. E aí vem o versículo 16, olha o que Deus fala, mas tu levanta o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar e divide-o. Olha, presta atenção. Deus fala assim, mas Moisés, por que é que você está clamando a mim? E eu gosto de pensar nesse trecho aqui da seguinte forma, Deus colocando o dedo mesmo na cara de Moisés. Olha, fala assim, olha, mas tu, Moisés, levanta o teu cajado e estende a tua mão sobre o mar e divide-o. Irmãos, percebam, Deus não está falando assim, mas tu, Moisés, levanta a mão sobre o mar porque eu vou dividir o mar. Deus não falou isso. Sabe por que Deus não falou isso? Porque na atmosfera espiritual, Deus já tinha decretado que o mar iria se abrir. Deus já decretou tantas coisas na nossa vida que nós não estamos fazendo porque nós estamos aqui brigando, batendo cabeça. Por isso Deus fala assim, olha, mas tu, Moisés, está falando o quê? Está resmungando o quê, cara? Tu levanta o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar e divide-o. Está na hora da igreja começar a ter essa postura, sabe? Porque Deus talvez já tenha liberado sobre a tua vida essas bênçãos e você está murmurando com Deus. Então, igreja, nessa noite, estende o teu cajado, levanta a tua mão sobre o mar e divide-o para que o mar se abra e você colha as maiores bênçãos de Deus.
Está na hora da igreja se levantar em atitude também. Qual é a situação na sua família que está precisando dessa atitude de levantar o seu cajado? Porque Deus já decretou. Está na hora de você fazer isso no seu casamento. Está na hora de fazer isso na tua casa, com os teus filhos. Está na hora de fazer isso na tua parte profissional. Levanta o teu cajado, estende a tua mão. Porque Deus já decretou, é só dividir. Dá para crer nisso? Deus preparou o melhor. Passe pelo processo e viva isso. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Fiquem em pé comigo. Eu quero que você fale com Deus essa noite. Deus te levou para esse beco sem saída. Deus te levou para essa situação difícil. Para que você possa compreender o que há no seu coração. Para que você aprenda a depender dele. Eu quero que você fale com Deus agora. Fala, Deus, eu tenho murmurado. Eu tenho sido negligente na oração. Eu tenho sido negligente em tantas coisas, Senhor. Eu tenho sido negligente com os meus filhos, com meu marido, com a minha esposa, com o meu casamento, com o meu ministério. Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Me restaura, transforma, Senhor, porque eu estou pronto, Senhor, para que o mar se abra. E, queridos, Deus fala para você, olha, estende o seu cajado e levanta as suas mãos agora, essa noite. Levante as suas mãos e divide o mar. Porque você passará seco, porque cairá por terra todo levante maligno contra a tua vida, porque todo o mal, toda contenda cairá por terra no nome de Jesus, porque portas serão abertas na sua vida, em nome de Jesus, porque a sua empresa prosperará, porque você verá coisas maravilhosas da parte do Senhor, no nome santo de Jesus, porque você passará a entender esses propósitos e viver com fé, na presença de Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, estamos aqui e o teu povo clama a ti, Senhor, clama a ti sedento, Senhor. Derrama das suas bênçãos em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, estendendo o cajado, abrindo, levantando as nossas mãos sobre o mar, para que ele se divida nesse momento, para que se abra nesse momento na nossa vida, Senhor, que mude a nossa vida financeira, que mude a nossa história, que mude a nossa família, a nossa casa nessa noite, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu creio em Ti, Pai, amém, Senhor, glória a Deus, amém, crê nisso? Aplauda o Senhor.